Olá, eu sou a Cris Junqueira e eu vou te mandar um áudio. O assunto hoje é um que eu sempre falo sobre como que a gente pode continuar aprendendo, né? Como que a gente consegue tirar lições de todas as coisas. E hoje a gente vai falar do que a gente consegue aprender sobre negócios ou sobre carreira, enfim, nos filmes que a gente assiste, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer com as minhas filhas. Quem tem filho sabe. Depois que as crianças nascem, assim, é muito difícil a gente conseguir assistir filme de adulto, né? Então eu, enfim, sempre gostei bastante aí dos filmes do universo infantil, sempre procurei olhar para eles por outro lado também, né? Não só como um entretenimento ali para as crianças, mas também entender o que que a gente consegue tirar deles, né? Então temos aqui algumas lições, algumas histórias para contar super interessantes, né? De como a gente consegue absorver mais aí desses momentos, até porque entre trabalho e família eu sempre falo isso, só tenho tempo na minha vida para essas 2 prioridades, né, então tem que fazer o melhor com elas. A primeira lição vem de um filme que é muito querido para mim, da minha princesa, daquela que foi a minha princesa favorita durante muito tempo, né, que é a Bela, que inclusive inspirou o nome da minha filha. Então no filme da Bela e a Fera, para quem conhece a história aí, a gente sabe que a Bela, ela vive lá num vilarejo francês e todo mundo acha que ela é louca, que ela é diferente e tal, porque ela gosta de ler, porque ela quer ter uma aventura. Tem uma frase, né, na música do filme que ela fala que ela quer aventura no grande mundo lá fora, né. E as pessoas olham para ela com aquela, vontade diferente, né, e com aquela cabeça tão diferente do mundo ali naquela época. Ela inclusive começa a ensinar outras meninas a ler e é algo que todo mundo meio olha e fala assim: "Cara, o que essas mulheres estão lendo, né?". E é uma grande lição sobre como a gente pode sim desafiar aí as crenças tradicionais, né, o chamado status quo, com base no que a gente acredita, né. No fim do dia ela acreditava nisso, ela acreditava na importância, de conhecer outras coisas, de conhecer outras culturas, né, nas aventuras que ela queria ter. Então, super importante a gente ter essa segurança, né, essa convicção. E quando a gente começou a Nubank, gente, fui chamada de louca para baixo aí, né, eu e os meus sócios, durante bastante tempo. E se a gente tivesse ouvido isso, nenhum de nós estava aqui, né, a Nubank não existiria e muita coisa do que aconteceu no país, nesse setor, muita inovação que veio depois também não existiria. Então é super importante a gente entender, e conseguir separar ali o que que são, crenças que ajudam, né, que agregam e que economizam tempo, e o que que são crenças que não necessariamente deveriam nos limitar, né. Eu acho que a Bela, no filme, faz isso de uma maneira muito bacana. A outra lição que eu queria dividir aqui com vocês é sobre as escolhas entre o que é fácil e o que é certo, né. Tem muitos filmes que falam sobre isso, tem inúmeros exemplos aí, mas um exemplo que eu queria trazer aqui hoje para vocês é da franquia Harry Potter, né. Eu acho que ao longo aí de todos os filmes e livros, eu li todos, inclusive uma leitura que eu super recomendo aí para quem tem filhos nessa idade, né, de que já tem uma leitura, mais proficiente. Tem inúmeras escolhas que o Harry, a Hermione, o Rony fazem ao longo dos anos, né, entre o que é fácil e o que é certo. Né, o próprio papel de liderança que o Harry no final tem que assumir, as escolhas que ele tem que fazer em termos de, entrar em brigas muito sérias, muito complexas, né, eu acho que ilustra aqui, o caráter dele, né, e o quanto ele está disposto realmente a fazer a coisa certa, a lutar pelo que ele acredita, a salvar as pessoas que ele ama, né, seja todo mundo bruxo ali, ou mesmo as pessoas próximas a ele, né. Inúmeras vezes ele, salvou, enfim, a Hermione e o Rony e vice-versa, né, a Hermione também acho que salva mais eles do que vice-versa. Então tem inúmeros livros que falam sobre isso, e filmes que falam sobre isso, mas assim, isso se traduz muito para o negócio, gente. Em geral, a coisa certa a fazer é a coisa difícil, né. É muito engraçado que, a gente também precisa, fazer um paralelo aqui entre o que é difícil e fácil, e o que é simples e o que é complexo. Outro paralelo também muito importante para o negócio é que o simples, fazer o simples é muito mais difícil do que fazer o complexo, né. Isso é uma coisa que poucas vezes a gente para pensar, mas fazer uma coisa da maneira mais simples, mais elegante, tirando a complexidade daquilo ali e tal, é muito mais difícil, né, do que você fazer da primeira maneira que vem à cabeça, né, que acaba sendo a mais fácil, mas muitas vezes é mais complexa. Então, essa é uma lição aí entre a gente, balancear aí o esforço, né, de fazer o que é simples,
né, e que muitas vezes é o mais difícil, mas que em geral é o caminho que traz mais retornos no longo prazo. Outra franquia que eu acompanho muito aqui em casa, né, que as minhas filhas já se acostumaram a ver, é Star Wars, né. E uma das grandes lições de Star Wars, eu acho que é a do trabalho em equipe, né. A gente pensando na franquia original, né, nos 3 primeiros filmes, claro que tem o Luke ali que é um grande herói e tal, mas ele não teria conseguido fazer metade do que ele fez se não fosse a Leia, se não fosse o Han Solo, até os droids, né, você pensar no papel que o R2-D2 teve, ou o C-3PO, realmente foi todo um trabalho em equipe ali, né, para eles derrotarem no final, o Império, né, e conseguirem ali, neutralizar a Estrela da Morte. Foi um trabalho muito grande ali dos aliados todos, né, contra a tirania do Império. E eu acho que também vale ressaltar o papel que o Yoda teve, né, que o mestre Yoda teve na formação do Luke como um grande mentor, né, para ele. Então, a gente também, na medida que a gente possa ter apoios de pessoas, né, que têm mais conhecimento do que a gente, que podem ajudar a apontar caminhos, ajudar a gente a aprender mais rápido, ajudar a gente a se preparar para as batalhas que virão aí, certamente serão muitas, é muito bom poder contar com um mentor. É algo que eu não tive acesso ao longo da minha carreira, só recentemente eu tive aí o privilégio de poder contar, com uma mentora, mas é algo que pode fazer muita diferença na trajetória da gente, principalmente no mundo dos negócios e nas nossas carreiras. Tem um outro filme também recente da Pixar, né, que também é da Disney, que chama Soul. Quem não teve ainda a oportunidade de assistir, acho que vale super a pena. Tem várias lições ali, não só sobre negócio, mas sobre a vida mesmo, né? O próprio nome do filme Soul, que significa alma, né? Eu acho que fala bastante de reflexões aí, bastante profundas sobre a vida, né? E um dos personagens que a gente conhece nesse filme é um barbeiro, né? E no meio de uma das conversas, o outro personagem descobre, o personagem principal descobre que esse barbeiro, na verdade, ele sempre quis ser veterinário, né. E ele, ao invés de se frustrar porque ele não conseguiu realizar esse sonho, ele é um barbeiro maravilhoso e ele gosta muito do que ele faz, ele se descobriu ali naquela outra coisa. E gente, eu acho que uma das grandes lições do time é que não é sobre você finalmente encontrar esse caminho que é o que te vai te realizar, é sobre você ser feliz com o que você tem, né, eu já falei bastante sobre isso também até lá no meu canal no Insta, essa adaptabilidade, né, e a gente fazer o melhor com o que a gente tem algo tão importante para a felicidade, né, para a gente se sentir realizado. Tem tanta coisa que a gente pode ser bom, eu falo que tem um grande desserviço aí sendo feito, de muitos gurus que falam: "Ai, siga a sua paixão e tal". Não necessariamente a sua paixão vai ser o caminho que vai te realizar e necessariamente vai te trazer um sucesso aí profissional, inclusive, na vida, né. O teu talento sim, então eu acho que a gente ter a oportunidade de seguir, um caminho, no que a gente tem facilidade, no que a gente tem um talento, isso traz realização, que traz satisfação e traz a oportunidade da gente ser feliz, né, com as escolhas que a gente fez, né. Então, às vezes, tem uma miragem muito grande que as pessoas perseguem, tem um trecho também desse filme que fala sobre isso, que fala daquele peixe, né, que a vida inteira teve aquela ansiedade, né, aquela dor no coração, porque queria muito estar no oceano e queria muito encontrar o oceano, até que alguém vira para ele e falou assim: "Cara, mas você tá no oceano, olha em volta, essa água aqui é o oceano". Aí ele falou assim: "Não, não, isso aqui não é o oceano, isso aqui é só água". Quer dizer, sim, é água, mas também é o oceano, né. E ele desperdiçou a vida inteira ali querendo, encontrar esse oceano que ele nunca ia encontrar, porque enquanto ele só olhava para aquilo e via água, né. Então tem muito sobre como a gente percebe a maneira como a vida acontece pra gente e o que que a gente faz, né, quais são as nossas escolhas em relação ao que se apresenta na nossa vida, né, uma lição aí bem importante. E uma última lição que eu não podia deixar de citar, né, todo mundo sabe aqui que eu sou, enfim, grande fã da Disney e das princesas, e não tem um filme de princesas que não deixa aí uma lição, mas acho que uma que tem, assim, que é comum a todos eles, né, é justamente que as mulheres elas podem ser o que elas quiserem, né. A gente tem vários exemplos aí de princesas da Disney que desafiaram, comecei falando da Bela, né, mas a gente pega, por exemplo, a Mulan, né, que foi uma grande guerreira, né, tá, isso é muito presente no folclore da cultura chinesa, né.
é uma personagem muito, muito querida, e ao longo do filme ela precisa se passar por um homem, né, porque a mulher não era aceita, né, no exército, e ela justamente ela se junta ao exército para poder defender a família dela e proteger o pai dela que já tinha lutado na guerra. Então, quer dizer, um grande exemplo aí, de uma mulher que foi e procurou o espaço dela, né, num campo para seguir o que ela sentia que era a vocação dela, o que ela sentia que era no coração dela a coisa que ela tinha que fazer, né, pela família dela. Tem inúmeros outros exemplos, eu posso citar aqui também, por exemplo, a Tiana, né, do filme da Princesa e o Sapo, que muito incentivada pelo pai dela, foi muito batalhadora, desde criança ela falava, e ela cresceu pensando, né, no sonho dela, que ela queria ter o restaurante dela, e trabalhando muito, e juntando o dinheiro dela, e sem spoilers aqui do filme, mas que mostra pra gente muito o valor do trabalho, né, e quão longe, ela pôde chegar e todas nós podemos chegar, contanto que a gente se dedique, né. Então uma lição aí muito importante para tantas meninas aí que crescem assistindo esses filmes e tendo um leque aí muito mais amplo do que elas podem ser. Agora corre lá no Instagram e me conta. O que que você achou desse áudio? Você gostou? Te ajudou?